Bem, eu sou o João Fidelino, estou apresentando nesta quinta-feira o programa PALOP Podcast. PALOP significa Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Todos nós temos alguma influência sobre os PALOPs. Temos muita história em Portugal sobre os PALOPs pelos países que foram independentes africanos na época do colonialismo. E era também para avisar que Foto João Brasileiro, está aqui, Foto João Brasileiro, recuperamos todos os tipos de fitas para pen, DVD, CD, e avisar vocês que as cassetes estão-se a danificar. Eu demorei 3 dias para restaurar uma fita de um senhor que já tem os seus 90 e tal anos, onde ele fazia muito sucesso em palcos de divertimento, teatro, etc. Ele era jovem, aquela cassete deve ter uns 40 anos, 50 anos. Eu estou a restaurar. Foi muito difícil. Pessoal, vocês aproveitem as vossas cassetes e tragam para eu restaurá-las, porque está quase a se perder tudo. Mais 2, 3 anos, as cassetes já foram à vida. Pronto. Eu sou aqui de Torres Vedras, podem ligar para 91 67 10 46 2, Foto João Brasileiro. Ok, pessoal? Agora, tenho alguém que eu vou entrevistar aqui, mais uma entrevista. Seja bem-vindo, seu João Silvério. Seja bem-vindo aqui. Tá ok? Muito obrigado, igualmente. Ô, seu João, nós vamos ter aqui uma conversa entre amigos, claro. Não tem cábulas. Claro, não há cábulas. É como se você tivesse ido lá na minha loja. Claro. Ok? E então, seu João, eu queria que o senhor se identificasse. O senhor é de onde? Foi criado aonde? Nasceu aonde? Pronto. Primeiro é português, não é? Primeiro sou português com muito orgulho. Eu gosto muito do nosso país, já agora vou começar por aí. Sim. E aqui a região oeste, onde tenho raízes, oeste, Torres Vedras, é a região oeste, mas eu nasci em Viga Sobral de Montagraço. Aqui pertinho. Sobral de Montagraço. Fiz lá a instrução primária. Entretanto, eu dizia que gosto realmente do país. Acho que e temos um país rico pela sua diversidade, quer de paisagem, quer de comportamento das pessoas, não é? Quer a nível de tradições, vejam do Minho até ao Algarve, desde a música riquíssima do Minho, Minhota, por aí abaixo, até chegarmos ao Algarve com os seus corridinhos, corridinhos, do Sul, corridinhos. Todo passando por aqui para o Oeste, também com, enfim, o folclore ajuda-nos a perceber um bocadinho do que é que foi em tempos a nossa cultura em Portugal. Em Portugal, exatamente. Também levamos para outros países, não foi? Exatamente. Também foram muito para outros países, andaram também pelo mundo alguns arranjos folclóricos. Agora, portanto, ao nascer ali naquela região, marca sempre, a pessoa fica um bocado marcada, não é? Porque os tempos eram outros, tudo era diferente, houve uma grande evolução. Eu, criança, meu pai tinha, por exemplo, uma propriedade à volta de um moinho de vento que debitava... Ali no Sobral. Sobral, Montagraço. Entre o Sobral e a Via Galega. E então debitava aquela música linda, aquelas sinfonias que eu acabava por adormecer ao toque dessa sinfonia. E eu fui sempre uma criança muito perspicaz, um bocadinho também criativa. E depois, mas também muito... um bocadinho tímida também. A gente estava percebendo. Até foi difícil, ó, pessoal. Até foi difícil trazer... Ó, Miguelito, está tudo a correr bem aí? Foi um pouco difícil até convencê-lo para trazê-lo aqui. Foi um pouco difícil. Porque ele se dizia envergonhado, tímido, não é? E... Ô, seu João, então... Mas considero uma pessoa responsável. Exato, eu sei. Então, diga-me uma coisa. Como é que foram os seus estudos?
Como é que o senhor evoluiu ali naquele Sobral de Montagraça? Também é um ponto com muita história e cultura, Sobral de Montagraça. Cultura e agricultura e muito desenvolvimento. Nós temos lá pessoas que nasceram lá muito importantes, né? Como Carlos do Carmo. Não, a mulher é que é de lá. A mulher é que é de lá. A mulher é de lá e tem uma história curiosa com a mulher. Já faleceu, que ela dizia já. E a mulher, ela dizia, a mulher, que eu era criança e lembro-me dela dizer: cá modas, cá modas. Modas é aquilo que nos fica bem. Dizia a sogra do Carlos do Carmo, que a mulher era de lá, que eu conhecia, era mais velha um bocadinho do que eu, e então eu lembro-me dela ser uma miúda toda. Mas o Carlos do Carmo estava muito lá no Sobral de Montagraça. Pois, por isso ele fez a inauguração cantando do teatro municipal lá de Sobral de Montagraça, que eu fiz essa reportagem. Acho que não tem raízes ali. Eu acho que a mulher é que é isso. A mulher é que tem. Lá é a mulher exatamente. Que tem. Então, e aí como é que foi a sua escola lá? Não, depois, eu daí vim para Torres Vedras com 12 anos e depois tive muitas atividades. As mais variadas atividades, porque na época não era fácil, não é? Tudo era difícil e as pessoas tinham uma outra coisa, eram quase, não eram todas, mas eram muita gente analfabeta. Havia muita gente que não sabia ler nem escrever e outros só tinham instrução primária. Quando eu vim para Torres Vedras, trazia a instrução primária. E em vez de ir logo para a escola, não é? Para a escola secundária, não inscrevi-me e fui para uma banda filarmónica. Ei, músico! Foi músico também? Músico na banda filarmónica, com peripécias muito engraçadas, desde um mês. Havia bons músicos lá, também havia lá bons músicos. Era uma banda que tinha nova, foi por protesto lá de um senhor que era o Hipólito Nunes, que depois... Tinha a ver com a Casa Hipólito aqui em Torres Vedras? Não tem nada a ver com a Casa Hipólito. Esse senhor era ali próximo de... não me lembro o nome da terra, para cima de Coimbra. Não importa. Ele veio para aqui, era construção civil, e veio para aqui e tem cá netos e família, tem filhos, e de maneira que ele é uma pessoa muito castiça, muito engraçada, porque ele nunca concordava com os maestros. E então não concordava com os maestros, ele ia embora, mas era um grande músico, e os filhos também, um filho, teve lá um filho, já morreu. E era um grande músico, e então ele nunca concordava, então ia embora. Mas você até agora ainda não falou qual era o instrumento que tocava na banda? Tocava clarinete lá na banda. E como é que é isso, clarinete? Ainda faz alguns estudos? Não, o clarinete é assim, eu depois, entretanto, tive várias atividades, enfim, naquela época, né? E tinha a instrução primária, e entretanto, houve a influência de amigos. Vamos estudar. Depois fui estudar à noite e depois fui sempre trabalhador estudante. Até que fui convidado para desenvolver peças de automóveis. Na metalurgia! Não metalurgia, não. Peças, mas era peças de automóveis. Era concessionária da General Motors, onde eu fui depois fazer um curso de Lisboa, a General Motors, e para depois saber lidar com os catálogos em inglês e tal, e para poder desenvolver. E desenvolvi, éramos às tantas, acho que éramos 5. Portanto, eu era o chefe lá da secção, não é? Entretanto, depois houve lá um desentendimento e eu convidaram-me para auto industrial também para peças. Mas entretanto houve outros. Isso aqui, auto industrial, mas aqui já em Torres Vedras. Em Torres Vedras. Também ligada à parte, à General Motors. Sim. Depois, daí eu... Entretanto, fui sempre passando de ano. Mas sempre estudar. Sempre a estudar, trabalhando e estudando. Sim, e aí? E sempre o ensino nessa época era um bocadinho exigente. Não havia, quer dizer, hoje as coisas estão um bocadinho mais facilitadas, há um bocadinho de facilitismo. Na minha ótica. Também isto é outro mundo. E então eu fui a trabalhar, quer dizer, a trabalhar e estudar e nunca reprovei. Foi um grande professor também. E, entretanto, depois um professor meu, que era diretor fabril da Casa Hipólito, na parte de
da parte vinícola, que era o engenheiro Godinho, convidou-me para ir, se eu queria ir, dado o meu rigor no desenho, e aquilo era preciso um indivíduo para também criar e desenvolver, porque aquilo estava criado, mas não havia, aquilo estava tudo assim um bocado assim desorganizado. Estava precisando desenvolver dentro da organização. Porque as empresas, já agora só um parênteses para dizer uma coisa, eu acho que pela minha experiência de vida, as empresas só podem ter sucesso quando há organização. Lógico. E quando há criatividade também, da organização. A organização, fazer as coisas com competência e com organização é muito importante. Então você nessa parte deve ter muita influência, não é? Eu depois daí, como tive um ano só no Auto Industrial, entretanto no Fonsecas, lá nas peças, tive 8 anos, e ele convidou-me e eu aceitei, uma vez que tinha acabado o curso industrial, aceitei, fui para lá para a Casa Hipólito e realmente fiz um trabalho, acho que apreciaram, de tal maneira, quando eu me vim embora, até fui ganhar metade do que estava a ganhar, fui para o ensino ganhar metade do que estava a ganhar na Casa Hipólito. E nessa altura, eu quero dizer... Foi trabalhar para a Casa Hipólito, com as tecnologias, e depois evoluiu muito. E então fiz, exigi, lá de certa maneira, não queria nada daqueles estagiários que iam para lá, exigi pessoas que eu escolhia para o lugar, pessoas que depois com competência, e que fossem também rigorosas, porque aquilo havia muitos problemas. Sr. João, deixe só lhe dizer uma coisa, a Casa Hipólito é aquela grande empresa que produzia para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Desde os fogões, toda aquela... O que é que eles fabricavam lá? Vai se lembrando, porque eles estão vendo, porque todos os produtos da Casa Hipólito iam para Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, né? Guiné-Bissau. Mas havia duas fábricas. O Brasil também. Havia a fábrica A, que fabricava esses produtos ligeiros. Fogões, aqueles acessórios para certas máquinas e tal, mais ligeiros e tal. E havia este setor onde eu estava, que era a fábrica B, fabricava sobretudo material vinícola, material para as chaleiras cooperativas, que também iam para o estrangeiro, acho eu. Foi uma das maiores empresas. Foi uma grande empresa impulsionada por um senhor que era o Parreira, que era uma pessoa que realmente, um grande gestor, e um grande... E o senhor sabe, o Sr. João, o que é que fizeram com o restaurante, o refeitório da Casa Hipólito, não é? Sei, depois que foi transformado num museu Joaquim Agostinho, não é? Que foi um campeão do mundo em ciclismo. Foi, que hoje o nosso país está a meter um bocadinho de parte do ciclismo, e acho que não devia de ser. Sr. João, eu queria que voltasse à história de Torres Vedras, a nível para o mundo inteiro. Mas deixa-me só acabar. Entretanto, depois eu continuei a estudar. Tiveram alguns meses à minha espera para eu voltar ao lugar, e eu disse que agradecia, mas que não aceitava, porque queria continuar a estudar assim como aconteceu. Fui sempre estudando e enfim, fui colocado até em Beja. Pessoal, prestem atenção. O Sr. João Silvério está aqui conversando, mas se vocês estão a ver o programa ao vivo, vocês podem fazer perguntas, que a gente responde aqui ao vivo. Porque assim que terminar o programa, vocês podem voltar e ver o programa quando quiserem, por partes, ou como queiram. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer, que ele está aqui para responder. Ok? Então, continuando lá. Não, eu posso estar aqui a falhar alguma coisa. Não se preocupe. Mas pronto, isto é um resumo, assim, muito ligeiro. Mas, entretanto, pelo meio há sempre muitas coisas que aconteceram. Sei. Eu vou contar só uma pequena peripécia da Casa Hipólito, engraçada, que eu vou dizer. Porque a Casa Hipólito foi uma das maiores empresas que esteve em Portugal. Eu tive 5 anos. Estive lá 5 anos. E, entretanto, ainda tive mais tempo que eu não quis continuar lá. E, entretanto, não tenho nada a dizer de ninguém. Eu, por onde passei, eu tentei sempre